o Senhor falou muito forte, essa mensagem nasceu no meu coração na primeira semana desse mês, mas hoje Deus deu o título e se chama Restauradores do Altar. E é algo muito forte que Deus tem trazido como visão desta casa. E eu honro primeiramente o sumo sacerdote Jesus Cristo, mas eu honro a vida dos meus pais como pastores. E hoje, estar falando disso aqui é uma palavra muito viva para mim. É uma palavra muito viva. E eu assim oro para que Deus realmente traga isso vivificado no coração de vocês. A palavra de hoje se encontra em 1 Reis, a gente vai ler capítulo 17 e 18, quem quiser acompanhar. E só para contextualizar, é sobre o profeta Elias. E Deus tinha dado essa palavra no começo do mês. E o pai, quem não estava aqui na nossa última reunião, acabou falando que Deus estava chamando pessoas para se levantarem como Elias. Ele nem sabia que eu já estava com essa palavra assim no meu coração queimando. E Elias, para quem não sabe, foi um profeta levantado por Deus na época em que o povo de Israel, o nome do livro de Reis, foi porque o povo de Israel teve vários reis. Depois do rei Davi e o seu filho Salomão, vários reis reinaram em Israel. E Deus nessa época teve que levantar profetas para chamar a atenção desses reis nesse reinado, porque eles quebravam a aliança que tinham feito com Deus. O povo de Deus tinha uma aliança com Deus, seguir seus mandamentos, os seus preceitos, e chegavam reis que quebravam essas alianças. Então Elias foi um desses profetas levantado por Deus para falar para o rei daquela época, o Acabe: olha, vocês quebraram minha aliança, vocês estão praticando idolatrias, vocês estão fazendo coisas que não me agradam. E Deus estava dando uma advertência. E só para contextualizar vocês, quem era Elias. Então, só que assim, Deus falou: vai lá para o rei Acabe e dá essa mensagem. Eu vou contextualizar, que eu não vou ler tudo porque são 2 capítulos mais longos, só para não ficar com o tempo apertado. Vai lá, fala para o rei o que eles estão fazendo e depois se esconde. Vai dar a tua mensagem, confronta o reinado e se esconde. Vai para próximo do riacho de Querite, fica lá escondido, bebendo água do riacho e sendo alimentado por corvos. Os corvos vão levar comida para ti. Só que o que Deus falou? Não vai chover nessa terra. Deus mandava uma forma de exortar o seu povo para que o povo acordasse. Não vai chover nessa terra enquanto eu não falar, Elias falou. E Deus mandou Elias se esconder depois disso. Só que é interessante ver que nessa palavra, logo depois que Elias foi para esse lugar, Elias também teve a consequência do que aquilo causou, que foi a falta de chuva. A falta de chuva durante muito tempo levou à seca. E Elias estava lá no riacho, tomando água, que Deus falou: vai ter água no riacho para ti, os corvos vão te alimentar. Mas chegou um tempo que não tinha nem mais água no riacho. E tem vezes que a gente recebe um direcionamento de Deus e a gente acha que os períodos de seca não vão nos atingir porque a gente está seguindo a Deus. Então a gente acha, muitas vezes, que eu estou seguindo o que Deus fala e eu não vou passar por momentos difíceis. E isso não é uma verdade. Então Elias foi para o riacho secou, e a gente tem que trazer esse ensinamento para a nossa vida, de que mesmo que estejamos debaixo do direcionamento da palavra de Deus, muitas vezes virão períodos de seca e nós passaremos por eles. Só que Deus sempre vai dar um sustento e uma provisão. E quando Elias estava lá nesse lugar escondido, e aí ele recebeu uma outra direção de Deus: vai para a cidade de Sarepta, e lá vai ter uma viúva que eu dei ordem a ela para te sustentar, para te dar comida. E outra coisa que me chamou muita atenção enquanto eu lia isso é que no capítulo 17, no versículo 8, diz assim: então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei a ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Quando eu li isso aqui, dei uma ordem, tu espera o quê? Uma pessoa que está sendo preparada para te receber. Poxa, Deus já falou com ela, então eu vou
E Elias foi até lá, achou essa mulher catando gravetos, aí de repente uma viúva, né? De repente uma viúva de boas condições. Não, era uma viúva que passava necessidade. Então, quando ele chega e pede e vê essa mulher e ele enxerga, e no versículo ali 12 fala, perdão, 11, perdão, no versículo 10. Elias foi a Sarepta, quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva que apanhava gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois eu e meu filho morreremos. Quando eu li isso aqui, eu pensei, poxa, mas Deus, Ele deu a ordem para ela. E outra coisa que, quando a gente anda com Deus e pede direcionamento para nossas vidas, é como nós temos lidado com situações em que Deus fala, olha, eu dei a direção, Ele falou, dei uma ordem para ela, ela está te esperando, ela vai te dar comida. Mas a resposta dela foi, eu vou morrer porque eu não tenho comida. Eu não sei se você consegue entender isso, mas foi totalmente diferente daquilo que ele ouviu de Deus. Só que Deus não é homem para que minta. E Deus, nesse momento, também testa os nossos corações com confiança a Deus. Como a gente tem agido quando o Senhor dá um direcionamento? Porque Elias poderia ter falado, nossa, mas ela não estava me esperando. Então vou dar meia volta e eu vou embora. Não era isso que eu estava esperando. Então a gente tem que, como estamos agindo quando estamos sendo direcionados por Deus, mas todas as circunstâncias são diferentes daquilo que é o que a gente estava esperando. Ele não deu meia volta, mas ele disse lá no versículo 13, Elias porém disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar a refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Período de seca, lembra? E ele não falou assim, ele poderia, nossa, mas essa viúva está passando fome. Ah não, alimenta primeiro o teu filho que depois aprovei. Não, ele falou, primeiro tu me alimenta e depois o Senhor vai prover para ti e para tua casa até que haja chuva. E a outra coisa que o Senhor estava falando comigo sobre essa palavra é o quanto estamos dispostos a confiar em Deus a ponto de sacrificar aquilo que a gente acha que é a nossa última coisa. Porque muitas vezes a gente pode passar por situações em que para a gente pode ser a última opção, o último sustento. Aqui está falando de algo material, mas não é só sobre isso, e depois eu vou me aprofundar mais um pouco. Mas o Senhor pediu algo a ela, a primícia daquilo que é a tua maior dificuldade no momento. E aqui duas histórias se cruzam, porque ela fala assim, o seu Deus, não era o Deus dela. Naquele momento, Sarepta era uma região que a gente fala de tribos pagãs. Ela provavelmente conhecia Deus de Israel porque a fama de Deus, digamos assim, ela percorria as terras pelo que Deus fez. Mas ela fala, não é o meu Deus, é o teu Deus. Só que ela decidiu confiar naquele Deus que estava naquele momento falando com ela através daquele homem. E ela fez isso. Ela deu o que seria a última porção de sustento dela para aquele homem, e aconteceu exatamente o que Deus falou. Ela teve farinha e azeite abundantemente e não faltou na casa dela, porque ela decidiu confiar no homem de Deus, na palavra de Deus, e ela teve essa experiência com o Senhor dos Exércitos. A situação poderia ter ficado assim, ali naquele momento já, nossa, ela já conheceu a Deus, e a gente está falando de duas pessoas totalmente diferentes. A gente está falando de um profeta que tinha muita intimidade com Deus, e esse profeta,
foi um grande homem de Deus. Ele andava em intimidade com Deus. Ele é conhecido na palavra de Deus por ter muita intimidade e muita autoridade com Deus. E a história dele cruza com uma mulher que conhecia Deus de ouvir falar. Não era nem o Deus dela. E aqui, às vezes, a gente pode estar numa situação de ter pessoas diferentes assim. Pessoas que já estão caminhando com Deus há mais tempo, andando debaixo do direcionamento de Deus, e pessoas que estão conhecendo Deus ainda. Só que ela decidiu dar o voto de confiança àquele homem que estava sendo usado por Deus. Olha o que acontece logo em seguida. Ela teve a provisão, Elias teve a comida, só que em seguida o filho dela adoece e o filho dela morre. E isso gera um grande questionamento dentro dela de tipo, o que eu fiz? Tu veio aqui apontar os meus pecados? E Elias pergunta para Deus, Deus, o que está acontecendo aqui? Mais ou menos assim, né? Depois você pode ler. E Elias clama ao Senhor pela vida do menino, pela vida do filho. E aí ele ora e o menino volta à vida. E nessa hora, lá no versículo 24, e eu fiquei me perguntando o que é preciso, né? Às vezes, nessa hora que ele clamou e Deus ressuscitou o menino, o filho dela, ela diz assim para Elias no versículo 24: então a mulher disse a Elias, agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala através do seu intermédio. Deus permitiu uma dor momentânea naquela mulher, de algo dado como morto, para que ela tivesse certeza de quem era Deus. Tem áreas da nossa vida que Deus permite dores momentâneas e dadas como mortas, para que quando vier a vida de novo, não haja dúvida de quem é Deus. O Senhor permite dores que vão acabar com os nossos questionamentos de quem Ele é. Essa mulher, ela não tinha certeza, porque se tivesse, ela não estaria falando isso naquele versículo. Ela não tinha certeza de que Elias era um homem de Deus e que Deus realmente estava agindo. Então Deus permitiu que ela passasse por aquele sofrimento. Depois disso, ela foi alimentada fisicamente. Elias foi alimentado, ela foi alimentada fisicamente, Elias fisicamente também, e ela espiritualmente, porque ela conheceu a Deus. Só que em seguida, Deus fala assim para Elias, agora é o momento de voltar. Já havia muito tempo de seca, muito tempo sem chuva, né? E Deus falou, volta agora lá pro rei, aquele que tu fugiu, que tu confrontou. Tu vai voltar lá e vai falar que vai chover. E quando Elias volta, ele era procurado. Ele era procurado por esse rei. E quando ele volta, ele fala, agora vai chover. Só que algo muito forte acontece aqui. E que é um tema que o Senhor trouxe sobre a questão de restaurar o altar. Como eu falei no início da mensagem, aquele povo tinha uma aliança com Deus. Eles conheciam os mandamentos, eles quebraram os mandamentos. E foi levantado Elias para falar, olha, vocês estão errando. E muitas vezes a gente não sabe que está errando, mas o Senhor começa a nos ensinar quando a gente começa a andar em direcionamento com Deus. Miriam, como que Deus fala, né? Às vezes surge muito questionamento, mas Deus fala no nosso espírito. E Ele fala de dentro para fora. Nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração e Ele fala de dentro para fora. Só que eu só vou ouvir a voz dele se eu estiver sensível. Se eu adquirir esse relacionamento com Deus, de orar, de ler na palavra, de dar tempo para Deus, de dar qualidade de tempo para Deus, porque senão eu não tenho como ouvir aquilo que eu não deixo sensível, aquilo que eu não busco. Se eu não busco a Deus, não tem como ouvir a Deus. Então, Deus se move ainda nos dias de hoje da mesma forma que Ele falou com Elias lá atrás. Então, o Senhor
faz isso, isso, isso e isso. Eu gosto muito de frisar isso nas minhas palavras porque a gente precisa ter esse entendimento para entender como levar a nossa vida hoje. Os lugares que a gente deve estar, as coisas que a gente deve fazer, os relacionamentos, as mesas. O Senhor dirige a nossa vida para que a gente esteja na vontade dEle. E muitas vezes quando a gente esquece, deixa em segundo plano o relacionamento com Deus, a gente não consegue ouvir a voz dEle. E aí a gente vai parar em lugares e mesas que não é para estar, coisas que não são para fazer. E aí muitas vezes a gente cai na idolatria. A idolatria que Elias confrontou foi uma idolatria que quando a gente começa a ter conhecimento da palavra de Deus, ela é muito fácil de identificar. Aqui nessa época, uma das maiores idolatrias foram altares que foram levantados para Baal e Aserá, que era uma outra deusa, e eles adoravam esses deuses. Então é uma idolatria de imagem. Idolatrias que não são para Deus, para outros deuses. Essas idolatrias, quando a gente vai caminhando com Deus, conhecendo a sua palavra, são idolatrias relativamente fáceis de identificar. Mas as nossas idolatrias, as que são perigosas, todas são perigosas na verdade, mas as que são astutas, digamos assim, são as idolatrias escondidas. Que são aquelas coisas que a gente acha que não são idolatria. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, foi o entendimento de que altares muitas vezes foram quebrados na vida das pessoas, nos lugares, por causa de idolatrias que são astutas, escondidas. Já aconteceu na minha vida, de lugares que eu coloquei, pessoas que eu coloquei na frente de Deus, e o Senhor fala assim, não. O que é uma idolatria? Tudo aquilo que você coloca à frente de Deus. Coisas, trabalho, pessoas, pai, mãe, filho, irmão, não importa. Se você coloca alguma coisa acima de Deus, você está idolatrando. Então, o altar da nossa vida, o único altar da nossa vida é para Deus. É o único digno de toda honra e toda glória. Nós podemos amar tanto uma pessoa que a gente não consiga explicar, mas o lugar mais elevado da nossa vida precisa ser para Deus. E quando ele fala assim, vai lá e volta e diz que vai chover, ele fala assim, primeiro tu vai fazer um desafio. E tu vai desafiar todos os profetas. Todos os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. E quando Elias chama todo mundo para o Monte Carmelo e faz esse desafio, ele fala assim, ó, pode montar aí, pode montar o altar do sacrifício, escolhe um novilho, vocês chamam o Deus de vocês, aquele que consumir o altar com fogo é o Deus verdadeiro. E esses profetas, eles fizeram isso, eles colocaram lá um novilho, fizeram o sacrifício e ficaram lá se esperneando de manhã até o meio-dia e nada acontecia, inclusive eles se cortavam tentando cultuar eles e chamar e nada aconteceu. E quando Elias foi fazer o sacrifício dele, foi algo que é no 18:30. Diz assim, então ele... 18:30. Então Elias disse ao povo, venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. O título dessa mensagem é baseado nesse versículo. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Antes de ser feito sacrifício, o altar precisa ser construído de volta. Os altares que foram quebrados a Deus na nossa vida precisam ser reconstruídos para que haja o sacrifício.
sacrifício? O que é o sacrifício? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Naquela época, a gente está falando aqui de Antigo Testamento, a Velha Aliança, eles faziam sacrifício de animal, era assim que acontecia. Hoje em dia, nós somos sacrifício. A nossa vida é um sacrifício a Deus. E o Senhor, Ele se relaciona através de sacrifício. Como é que é isso, gente? Lá em Gênesis diz que Deus nos fez imagem e semelhança a Ele. E eu não sei se você já reparou, mas você se sente mais amado por alguém quando você sabe que aquilo custou para uma pessoa. Independente de qual é a linguagem de amor, a gente sabe que tem várias linguagens de amor. Se você sabe que algo custou para uma pessoa, aquilo te toca de uma maneira diferente. Isso é porque somos feitos em imagem e semelhança de Deus e Ele nos criou dessa forma. E o primeiro sacrifício, antes que a gente existisse, Ele já tinha pensado que foi dar o seu filho pela nossa vida. Esse sacrifício de entregar o único filho, não é só um filho, o único filho amado dele por nós, foi o primeiro sacrifício que Ele fez por nós. Então nós temos essa relação de que o amor é uma via de mão dupla. Então, às vezes, não é uma questão de um bem material. Às vezes, uma pessoa está no meio de um dia corrido e ela para, mesmo na correria louca do dia dela, e te manda uma mensagem e fala que tal coisa lembrou a ti. Ela viu tal coisa e tu sabe que aquele momento a pessoa estava ocupada, ela lembrou de ti. Então, isso, tu mostra assim, nossa, aquilo, a pessoa lembrou de mim, não tem o que está custando a ela. E por isso que a gente se sente amado quando algo custa. Então, os nossos sacrifícios hoje, e diz lá em Romanos 12:1, eu vou voltar aqui porque o Espírito Santo está mudando a ordem aqui. Mas em Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança de um modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ali no 12:1 fala, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, a partir do momento que teve uma nova aliança, que Jesus Cristo veio ao mundo por mim, morreu pelos meus pecados, não existe mais o sacrifício de animais, isso não é mais necessário. Jesus se fez sacrifício no meu lugar, mas o meu corpo, o templo do Espírito Santo virou sacrifício para Ele. Então, os meus atos de adoração em sacrifício, mira, o que é o meu sacrifício? Vai mudar de pessoa para pessoa. O que é aquilo que te custa? O que é aquilo que te custa? Às vezes a gente fala em custo, a gente pensa que é coisa material. E muitas vezes não é coisa material. Para alguém pode ser. Para alguém pode ser que tenha muita dificuldade de confiar em Deus nas coisas materiais, no teu dinheiro. Mas para uma pessoa, por exemplo, a maioria, na verdade, todas, a pastora Michele, que é gestora de finanças, e ela sempre fala que o ativo mais valioso é o tempo. Por quê? Porque você pode investir dinheiro e perder, você consegue o dinheiro de volta se você souber negociar. Mas o tempo, você nunca vai conseguir voltar atrás. Então não tem nada que pague por aquele tempo. E muitas vezes Deus está pedindo o nosso tempo como primícia. É aqui que te custa, tá? É aqui que eu vou te pedir. Quando eu estava numa viagem de trabalho ano passado, eu já comentei algumas vezes que eu fico muito cansada, assim, as minhas viagens de trabalho são muito intensas, eu saio geralmente muito tarde para trabalhar, muito cedo para trabalhar e volto muito tarde fotografando esporte. Eu fico exausta, fisicamente, mentalmente. Então, cada minuto que eu tenho de sono a mais custa para mim. E nessa viagem, eu estava fazendo devocional. Quando eu acordava, orava, me arrumando e ia dentro do carro.
carro quando eu estava indo para uma arena fotografar. E o Senhor estava falando fortemente comigo sobre isso. Ele falou: não, aqui eu quero tua primícia. Eu quero que tu acorde mais cedo e que tu faça tua oração e teu momento comigo antes de fotografar. E aquele momento porque eu sabia que 30 minutinhos que eu tinha de sono a menos era um cansaço que poderia me dar ao longo do dia. Mas eu fiz aquilo com prazer. Eu falei: Senhor, eu vou fazer. E isso me custava muito. Então era um tempo, 30 minutos, Miriam, parece nada. Para mim, 30 minutos naquele período de viagem de trabalho me custou muito. E o que o Senhor foi fazendo dentro de mim enquanto eu acordava cedo e falava com Ele, foi algo que transformou o meu coração. Tem coisas que Deus vai falar com vocês hoje, pode ser dinheiro, isso é com vocês, é o que o Espírito Santo começa a ministrar em coração. Pode ser tempo, pode ser algo que vocês estão deixando para depois. Só que o Senhor está falando hoje que a adoração, ela começa com sacrifício. Ela vem com o altar reconstruído e depois ela continua com o sacrifício. Então, o Senhor quer saber de nós o que estamos dispostos a fazer em amor. Deus, olha, eu quero agradar o teu coração. O que tu estás me pedindo hoje? É o meu tempo? É o meu tempo contigo que eu estou negligenciando? O que Deus quer de nós nesse momento? Agora eu vou voltar, falei de Romanos, vou voltar para aqui para Elias, no capítulo 18. Quando ele foi fazer esse sacrifício, os profetas de Baal lá montaram no altar, fizeram em nada de fogo. Quando Elias foi fazer, ele reconstruiu o altar do Senhor. E daí ele falou assim, tem mais. Vai cavar uma valeta em volta do sacrifício do altar. Vai pegar aquele novilho, vai pegar aquela lenha, pode tacar água. Taca não sei quantas vezes, vai lá, joga água, encharca. O que isso significava? Eu vou deixar impossível aos olhos humanos isso acontecer. Porque se já era difícil de um fogo consumir naturalmente aquele sacrifício, vindo da onde? Vai consumir, pode encharcar de água. Todo mundo sabe, madeira encharcada não pega fogo. E ele fez isso, bota água aí. E Elias orou ao Senhor e clamou ao Senhor. E aí diz assim, no versículo 36, que está falando dessa parte, ele fez assim: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus de Israel e que eu sou teu servo, prova que fez tudo isso por ordem tua. Então, ó Senhor, responde: que este povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. E no versículo 38 diz assim: no mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em chão e gritaram: o Senhor, sim, é o Senhor Deus. Quando essa mensagem veio ao meu coração, o Senhor falou comigo também sobre coisas que eu estava precisando. Porque o Senhor tem me pedido sacrifícios muito difíceis. E quando eu li isso aqui, Deus falou assim pra mim: o sacrifício que eu estou te pedindo e que eu pedi para tu aumentar, mesmo sabendo que estava difícil, é como se tu estivesse jogando água no sacrifício. É como se tu estivesse cavando a valeta e jogando água e água. Porque a hora que o meu fogo consumir esse sacrifício, as pessoas não vão ter dúvida que foi eu que fiz. Então tem coisas que o Senhor vai colocar às vezes de dificuldade na nossa vida para que sirva, para que as outras pessoas não tenham dúvida que Deus está fazendo. E isso aqui são atos de obediência.
Só que é um homem que caminhava em intimidade e obediência com Deus. Tem vários tipos de idolatrias. Tem vários tipos de idolatria. E como eu falei, tem as idolatrias astutas. As idolatrias que não parecem que são idolatrias. E quando essa mensagem vem sobre restaurar o altar, é dar um único lugar a Deus, que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, o começo, o fim, o alfa e o ômega. Porque tem idolatrias astutas, até mesmo dentro de casa de Deus. Quando a gente começa a colocar pessoas nesse lugar, como eu falei, não importa o que você coloque acima de Deus, mas quando você coloca acima de Deus, se torna uma idolatria. Então, quando dentro da casa de Deus acontece, por exemplo, de alguém ser inquestionável, isso é uma idolatria. É uma idolatria de homens. Pode ser de liderança. Isso não pode acontecer dentro da casa de Deus, porque o único inquestionável é Deus. Aleluia! Aleluia! E nessa casa aqui, que o Senhor está firmando a sua rocha, não vai ter idolatria de homens. Amém. Não vai ter idolatria de família, não vai ter idolatria de pastor, de pastora, de homem, de mulher de Deus. Amém. Glória! Porque o único inquestionável é Deus. Amém. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser vivida de forma parcial, porque um homem não pode ser questionado. O que não pode ser questionado é isso aqui. Homens podem ser questionados. Existe hierarquia espiritual, sim. O Senhor derrama autoridade, poder e graça de hierarquia, mas o único inquestionável é Deus. Então, essa casa aqui é uma casa onde o altar é o primeiro lugar do Senhor. Esse altar não tem lugar para pessoas. Esse lugar não tem lugar para estrela. Esse lugar não tem lugar. Não tem lugar. Porque o Senhor falou, é o meu altar. E só eu estarei nele. Então, que essa mensagem hoje nos nossos corações esteja assim: Deus, eu quero teu altar puro e santo na minha vida, na minha casa, na minha família, no lugar que eu estou. Que a gente não permita que coisas, dinheiro, trabalho, posições, relacionamentos estejam nesse lugar. Elias passou por muita coisa ainda depois disso. Ele foi um homem corajoso, temeu em alguns momentos, sim, muito. Só que a obediência dele e a fidelidade a Deus fizeram com que esse homem nem experimentasse a morte. Isso é muito lindo e é muito forte. Então, que a nossa vida seja esse altar de adoração. Senhor, um sacrifício verdadeiro para ti. E a gente tem sonhado com essa casa que está nascendo todos os dias. E cada pedacinho que a gente trabalha nela, a gente já consegue ver as vidas sendo restauradas. Cada um que doa uma coisa que vai lá, a gente sente a presença de Deus tão forte. Isso não é sobre uma família. Isso é sobre a vontade de Deus. E o que queima no nosso coração é que vocês tenham um coração sedento por Deus, sedento pela palavra, sedento pela presença de Deus. De uma forma que vocês se relacionem tanto com Deus que vocês entendam que não existe intermediários
intermediário é Cristo, que vocês já aceitaram. O direcionamento vem de Deus, porque o intermediário é Cristo que já está dentro de vocês. O pastor e a pastora aconselham, sim, eles aconselham, mas o direcionamento ele vem de Deus. Amém. Então, tá no coração da nossa família hoje ungir todos vocês pra gente orar juntos. Porque o Senhor falou com todos nós, o Senhor derramou uma nova unção sobre essa casa. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor derramou uma nova unção sobre essa casa. E para quem não entende ainda o que é unção, vocês vão entender como um tempo caminhando com Deus. Então a gente quer fazer esse momento de oração com vocês agora. Para que a gente esteja juntos assim nesse espírito, sedento por Deus e que o altar seja a Ele.